Olá você, seja bem-vindo para mais um vídeo da história lampiônica, cangaço do século XX no Nordeste brasileiro. Hoje vamos contar a história do combate entre Lampião e o Major Pedro Xavier, proprietário da fazenda Ipueira em Serrita, Pernambuco. Vamos então, a partir de agora, conhecer mais essa história de Lampião, rei do cangaço, o cangaceiro pernambucano, envolvendo aí na história a família Xavier. Vamos lá então. Pois é, diz a história que dos 9 estados nordestinos brasileiros, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço, percorria 7 deles. São eles: Pernambuco, seu estado natal, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. E por onde passava com seu bando, cometia assassinatos, extorquiava grandes, médios e pequenos fazendeiros. Em 26 de maio de 1925, em uma dessas suas andanças, indo para Ceará, antes quis ir em Serrita, Pernambuco, e mandou uma carta para o coronel Chico Romão, o manda-chuva de Serrita, digamos assim, dizendo que queria muito visitar aquela cidade. Mas, como o coronel Chico Romão era uma pessoa muito importante, de alta posição, político de alto nível, com boas relações com o governo do estado, receber um cangaceiro não ficava bem para a sua imagem. Então, ele mandou dizer para Lampião, também por carta, que não queria ir na cidade, mas que iria conversar com um parente para receber ele. O parente era o Major Pedro Xavier, proprietário da Fazenda Ipueira, homem também muito poderoso. O Major Xavier era dono de engenho e fabricava rapadura, também era criador de gado. Na fazenda Ipueira produzia cana-de-açúcar, batata, arroz e tudo mais que se diz a respeito de alimentação para o povo. Esses produtos eram vendidos na Vila Ipueira, localizada na fazenda com o mesmo nome. O Major Pedro Xavier morava no casarão da fazenda e seus familiares, uns residiam na Vila Ipueira, outro na fazenda Ipueira. Então o coronel Chico Romão conversou com o Major Xavier se ele poderia receber Lampião com seus homens. Imagino eu que, por intermédio de parentesco e amizade, o Major Xavier não teve como se recusar e disse: recebo sim. Lampião, com seu bando, passou pacificamente pela fazenda Ipueira. Foi muito bem recebido pelo proprietário. O Major Pedro Xavier lhe recebeu com almoço, churrasco e tudo mais que era de boa. Lampião e seus cabras dormiam na fazenda. Sucedeu que um dos cabras de Lampião, de nome Jararaca, aquele Jararaca que foi baleado e preso pela polícia e morto dias depois, quando Lampião invadiu Mossoró, Rio Grande do Norte, em 13 de junho de 1927. Falou umas bobagens para a mocinha filha do Major Pedro Xavier. O major viu e ouviu, mas na hora não falou nada. No outro dia, depois que almoçaram, Lampião, ao despedir, disse para o Major Xavier: eu vou para o Ceará, Major, mas quando eu voltar, passo aqui novamente, pois fui muito bem recebido, gostei daqui. Mas o Major Pedro Xavier, contrariado pelas bobagens que o cangaceiro falou para a mocinha filha dele, disse: olha, Lampião, não vou mais te receber. Houve um negócio muito desagradável para mim. O rei do cangaço lhe interrogou. E o que foi? O major disse: um desses cabras seu aí, o Jararaca, e contou a história. Lampião pegou o cangaceiro Jararaca e amarrou num pé de tumarim que tinha perto ao terreiro e falou assim: pronto, major, o que o senhor quer que eu faça com ele? O major Pedro Xavier respondeu: quero que você o leve, pois se ele ficar aí, eu mato ele.
Lampião não gostou e foi embora de bico torcido. O major Pedro Xavier ficou um tanto constrangido de ter dado guarida a Lampião, pois soube de algumas bobagens que seu bando andou fazendo com outras pessoas dali, e firmou o propósito diante da família de que na próxima vez que ele passasse receberia na bala. Para isso, mandou um recado para Lampião dizendo: não volte mais a Ipueira, no contrário, será recebido a bala. Ao tomar conhecimento do fato, Lampião mandou a seguinte resposta: quando passei por Ipueira, respeitei vós-missê e sua gente. Agora, com seu recado atrevido, a coisa vai mudar. Prepara-se que vai haver muito choro. O major mandou dizer: pode vir que eu te espero. E com muitos homens esperou o final do ano de 25 e 26, mas Lampião não apareceu. O major até pensou que ele teria desistido e não vinha mais. Então ficou só com 12 homens e os demais ele dispensou. Porém, no dia 2 de fevereiro de 1927, Lampião passou na cidade de Jardim e prendeu um cidadão de nome Pedro Vieira. O major Pedro Xavier foi avisado de que Lampião havia partido em direção à fazenda de Poeira. Lampião, com seu bando, ao chegar na fazenda, Dezinho, filho do major Xavier, e seu Pedro Dama, teve a impressão de ser tropa do governo, chamaram de volante naquele tempo, e indagaram: quem vem aí? É da polícia? A resposta foi um tiro disparado pelo cangaceiro Tempero, que vinha à frente do bando. Dezinho Xavier e seu Pedro Dama mandaram fogo para cima dos cangaceiros. Um caiu da burra. Dezinho imaginou que ele caiu para se defender, mas o cabra já caiu morto. O major Pedro Xavier, com poucos homens no combate, e temendo as munições acabarem, Lampião ir ganhando terreno em direção à casa da fazenda, e aí seria o fim da epopeia. Mandou seus serviçais selar cavalos e avisar aos parentes e amigos, a exemplo do coronel Chico Romão de Serrita, Pernambuco, que veio com 50 homens trazendo armas e munições em socorro do major Pedro Xavier. Veio também Aparício Alfredo Romão, com 30 homens, Luiz Pereira de Jardim, Ceará, genro do major Pedro Xavier, com 30 homens, um total de 110 homens valentes, dispostos a enfrentar Lampião com seu bando. Foi quase 2 horas de um terrível confronto. Em meio àquele cheio e grande combate, o rosário de Lampião quebrou. Como os cangaceiros eram por demais supersticiosos, o rei do cangaço manifestou-se receoso com o fato. Era mau sinal no combate quebrar-se um rosário. Por sua vez, a bala certeira do Xavier havia matado o cangaceiro Tempero. Lampião ficou cabreiro e disse: os homens estão fortes, o rosário quebrou e já perdemos o nosso melhor fuzil, referindo-se à perda do cangaceiro Tempero, que era um dos melhores atiradores do grupo. Vamos dar o fora, disse o rei do cangaço. Então desistiu do combate e fugiu com seu bando.